Bom, vamos continuar aí com a próxima questão da IADES. Para economizar água com redutor de vazão na torneira, uma peça de fácil instalação pode diminuir pela metade a quantidade de água que sai das torneiras, conhecida nas lojas de material de construção como redutor de vazão. Ela pode ser encontrada em diferentes modelos e kits. Uma torneira de pia ou tanque consome em média 15,6 litros por minuto. Com o redutor de vazão mínimo, o consumo cai para 6 litros por minuto, segundo a Sabesp. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que, após a instalação do redutor, descrito em 1 hora, a economia de água em litros é igual a... Então vamos ver a solução do nosso problema. A questão fala inicialmente que temos uma vazão de 15,6 litros e com a instalação cai para 6 litros. Então vamos primeiro calcular a redução de volume da água que é gasto. De 15,6 litros por minuto para 6 litros por minuto. Significa que existe uma redução de 6 para 15, 9 litros por minuto. Como a questão disse, ou pede, na verdade, de acordo com as informações do texto, é correto afirmar que, após a instalação do redutor descrito em 1 hora, então qual vai ser a redução de volume em 1 hora? Então você vai fazer uma proporção, 9,6 litros está para 1 minuto. 1 hora são 60 minutos, significa X litros. Veja que a unidade minuto vai ser cancelada e o resultado será 60 vezes 9,6. X será 60 vezes 9,6. Resultado disso, 9,6 que multiplica 60, 0, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 9, 54 e 3, 57. Tem uma casa decimal, tem que ser colocada a vírgula com uma casa decimal também. 576 litros por minuto. Litros por minuto. Aliás, litros por hora, não por minuto. Isso aqui foi o cálculo por hora de economia. Então, são economizados por hora 576 litros. O gabarito da nossa questão, letra C. Observe aí marcado na tela, este é o gabarito da nossa questão, letra C. Bom, vamos para mais uma questão. Próxima. A figura apresentada indica os projetos de 2 caixas d'água em formato de paralelepípedo retangular que foram construídas e instaladas em um condomínio. Uma válvula foi instalada na caixa 1 de tal forma que, estando cheia, é totalmente esvaziada em 1 hora e 12 minutos. Ao instalar uma válvula com a mesma vazão da anterior na caixa 2 e estando a caixa totalmente cheia, ela será esvaziada em quantos minutos? Então, a questão diz que a primeira caixa é esvaziada em 1 hora e 12 minutos, a caixa 1. A segunda caixa ela é menor, quer saber quantos minutos demora para esvaziar. Então vamos à solução aí do nosso problema? Bom, a solução do nosso problema consiste em, primeiro, fazer o cálculo dos volumes. O volume da caixa 1, vamos chamar de volume 1, volume da caixa 1. Vai ser o comprimento de 8 metros, a largura de 8 metros e a altura de 6 metros. O volume será 8 vezes 8, 64, 64 vezes 6, 64 vezes 6. O resultado é 6 vezes 4, 24, 6 vezes 6, 36 e 2, 38. 384 litros. Litros não, metros cúbicos. Já o volume da caixa 2, será 4 metros vezes 4 metros vezes 3. O volume será 4 vezes 4, 16 vezes 3. 16 vezes 3, o resultado é 48. 48 metros cúbicos. Bom, o tempo que demora para esvaziar é proporcional ao volume da caixa. A caixa de 384 metros cúbicos, ela demora para esvaziar, vamos retornar aqui o texto, 1 hora e 12 minutos. Bom, lembrando que 1 hora e 12 minutos, isto aqui equivale a 72
minutos. Então, a caixa de 384 litros utiliza um tempo de 72 minutos. Já a caixa de 48 metros cúbicos vai demorar X para ser esvaziada. Veja que a unidade de metro cúbico vai ser cancelada. Eu vou dividir 384 por 48. 384 por 48 dá 8. Faça aí o cálculo que você vai ver que o resultado é 8. Então teremos 8x igual a 72 e o x igual a 72 dividido por 8. 72 por 8 é igual a 9 minutos. Esse é o tempo que demora para esvaziar a caixa menor. Pronto? Conseguirei acompanhar? Para o vídeo, faz as suas anotações. Temos então aí o nosso resultado. O nosso resultado é 9 minutos, o gabarito dessa questão. Vamos continuar com a resolução das questões. Próxima questão. Temos aí uma tabela que vai ser utilizada. Observe aí os dados da nossa tabela. Tabela classificação de lipoproteínas de baixa densidade, segundo o painel de tratamento de adultos. Tratamentos de adultos. O nível em miligramas por decilitro e a interpretação. Menor que 100, o nível é ótimo de colesterol. Entre 100 e 129, perto do ótimo de colesterol. 130 a 139, 159, nível limítrofe. 160 a 189, nível alto. E maior que 190, o nível é muito alto, com risco elevado de doença cardíaca. Então temos aí os dados que serão utilizados para finalizarmos essa questão. Bom, a questão é a seguinte. Essa tabela apresenta a interpretação dos níveis de LDL colesterol de acordo com os critérios da ATP. Considere hipoteticamente que um exame de um paciente apresentou como resultado o valor 240 mg por decilitro. Então esse foi o resultado do exame do paciente. O médico indicou um tratamento de 30 dias, esse valor foi reduzido em 20%. Reduzido em 20% com o primeiro tratamento. Não satisfeito, o doutor modificou o tratamento e 30 dias após constatou uma redução de 30% em relação ao último valor do segundo tratamento. Com base no exposto, é correto afirmar que o paciente, após o segundo tratamento, teve como interpretação do resultado apresentado o nível. Bom, vamos aí à solução da nossa questão. A questão cita que houve, primeiro, um exame e o nível foi de 240 miligramas por decilitro. Então esse é o nível 1. O médico propõe um tratamento em que ocorre redução de 20% no nível de colesterol e teremos aí um nível 2. Bom, não satisfeito, ele propõe um outro tratamento. Em que a redução obtida é de 30%. Iremos então para o nível 3. E é esse nível que se quer saber e a classificação na tabela onde se encontra o paciente. Primeiro passo, eu tenho que fazer o cálculo dos 20%. Uma redução de 20%, vamos ver aí. Você vai calcular 20% de 240. O resultado será 20 sobre 100 vezes 240. Posso cortar o 0 e 0. 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador podem ser cortados. O resultado é 48. Significa que o nível 2 será 240 menos o 48. Resultado 192 miligramas por decilitro. Bom, só que depois ocorre uma outra redução. Então já reduziu aqui para 192. Ele ainda está com risco muito alto, o nível muito alto. Então vamos para o 3, nível 3, 30% de 192 agora. Resultado disto, 30 sobre 100 vezes 192. Resultado, corta-se um 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, dividido por 10 agora, é claro, né, porque cortou um 0, então vai ficar 57,6. Essa é a redução. O valor final do nível 3 é 192 menos 57,6. Subtraindo isto, resultado 4, vai 1,
7 em 1, 8 para 9 em 1. 5 para 9. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. 192, 57,6. Então, vamos colocar um 0, 6, 4, a vírgula. Então, vai ficar 7 para 12, 5. Vamos corrigir, então. Vai 1, 6 para 9, 4. 4 não, 3. Então, o resultado é 135,4. 135,4 é o valor final. 135,4 miligramas por decilitro. Bom, temos então que observar na tabela o nível onde ele está. Qual é a classificação dele com 135? Bom, voltando então à tabela, a classificação dele com 135, ele está aqui, ó, no nível limítrofe alto de colesterol. Nível limítrofe alto de colesterol. Nível limítrofe alto de colesterol, então o gabarito da questão é a letra A. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então o gabarito dessa questão, letra A. Vamos continuar com a solução dos nossos problemas. Vamos ver a questão 18 agora, que coloca um mapa. Um mapa, veja a cidade de Belo Horizonte, BH, e uma linha que vai de Ribeirão das Neves até Nova Lima. Ribeirão das Neves até Nova Lima. Bom, a questão diz o seguinte: com o objetivo de representar a trajetória de um avião ultraleve entre as cidades de Ribeirão das Neves e Nova Lima, o piloto traçou um segmento de reta sobre o desenho do mapa. Sabendo que a escala utilizada é de 1 para 500.000 e o comprimento do segmento é de 8 centímetros, é correto afirmar que a distância em linha reta em quilômetros entre as duas cidades é... Bom, é dessa maneira que a gente pode verificar a distância entre duas cidades. É claro que hoje é muito mais fácil usar o Google, né? Você coloca lá no Google, distância, Ribeirão das Neves e Nova Lima, e você vai ter o resultado preciso. É claro que aí não é a distância, o Google não vai dar a distância em linha reta, vai dar a distância por alguma estrada. Neste caso aqui, a distância em linha reta é calculada da seguinte forma. Você tem uma escala 1 centímetro está para 500.000 centímetros, mas não disse na questão que era centímetro. Na verdade, a escala não tem unidade. Você pode usar qualquer uma. Se a régua que ele mediu a distância foi em centímetro, então eu vou usar a escala em centímetro. Bom, se eu transformar 500.000 centímetros em quilômetros, este último aqui, a vírgula, está nessa posição. Esta última unidade é centímetro, depois vem a unidade decímetro, depois vem a unidade metro, depois vem o decâmetro, depois o hectômetro e no final quilômetro. Então a vírgula, movendo a vírgula 5 vezes, você transforma em quilômetros. Então 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Bom, a distância real é de 8 centímetros, então só é multiplicar 5 vezes 8. 5 vezes 8 são 40 quilômetros. E esta é a distância entre as duas cidades. Tudo ok? Todos conseguirem acompanhar? Fácil, né? Não é difícil, veja aí, faça suas anotações. E vamos continuar. O gabarito da nossa questão está aí, ó, 40. Está marcado aí o gabarito letra D, 40. 40 quilômetros. Bom, vamos para a nossa próxima questão. Essa questão é da parte de lógica matemática. Considere que todos os contadores são estudiosos e alguns contadores são ricos. Com base nisto, olha só, essa questão envolve o princípio da chamada lógica de primeira ordem, ou proposições categóricas de Aristóteles. Aristóteles propôs 4 sentenças conhecidas como lógica de primeira ordem. As sentenças são: todo A é B, significa que o conjunto A está contido no conjunto B, nenhum A é B, significa que não tem interseção entre o conjunto A e o conjunto B,
Existe a sentença algum A é B. Existe a sentença de lógica de primeira ordem, algum A não é B. Algum A é B significa que existe elemento que está em A e está em B. Algum A não é B significa que existe elemento que está apenas em A e não está em B. Então essas 4 sentenças são conhecidas como lógica de primeira ordem. E você tem que relembrá-la. Aqui temos 2 sentenças de lógica de primeira ordem. Todo A é B, ou seja, todos os contadores são estudiosos, e algum A é B. Algum contador é rico. Algum A, na verdade, é C. Então, todo A é B e algum A é C. Temos aí 3 termos, contadores, estudiosos e ricos. Então, essas 2 sentenças são sentenças de lógica de primeira ordem. Vamos à solução do problema? Você pode usar os diagramas para poder interpretar. Quando eu digo que todos os contadores são estudiosos, significa que o conjunto dos contadores está contido no conjunto das pessoas que são estudiosas. Quando eu digo que, então usamos aqui a primeira sentença, alguns contadores são ricos, significa que existe interseção entre os ricos e os contadores. Está aqui, ó, essa é a região, X, Y, Z, são contadores e são ricos. Logicamente, algum rico também é estudioso, porque o X também é estudioso, o Y é estudioso e o Z é estudioso. Então, o gabarito da nossa questão está logo na letra A. Alguns estudiosos são ricos. Ó. Quem são esses estudiosos? O X, o Y e o Z que eu coloquei no diagrama. Bom, todos os contadores são ricos? Não sei. Pode existir algum contador, essa região aí, que não seja rico. Todos os contadores são ricos? Não, não é certeza. Não existe estudioso pobre? Claro, pode existir aqui, ó, nessa região. O Paulo, por exemplo, o Paulo é estudioso e é pobre. Todos os ricos são contadores? Claro que não. Existe aqui o João, ou John, que é rico e não é contador. Então, todos os ricos são contadores? Não. Todos os estudiosos são ricos? Não. Já está aqui, o Paulo comprova que nem todo estudioso é rico. Então, o gabarito da nossa questão, como foi citado, está aí na letra A. Alguns estudiosos são ricos. Pronto? Todos conseguiram acompanhar? Então vamos a mais questões. Ó. Temos mais. Vamos à questão da IADES. Ó, quilate, K, é a unidade de medida da proporção de ouro em uma liga metálica. Como o 24 quilates é de 99,9% de pureza. Sua composição é a mais próxima do ouro puro. Ouro 24 quilates é macio, mas resistente. Nunca manchará e é hipoalérgico. Ouro praticamente puro. Ouro 18 quilates é um ouro 75%. É combinado com outros metais, sendo assim mais forte que o ouro 24 quilates. No entanto, ele pode fazer com que a liga se manche e cause reações alérgicas à pele sensível. Então, o ouro no 24 quilates é ouro praticamente puro, o ouro 18 quilates é um ouro com 25% de outro metal que pode, às vezes, causar, dependendo do metal, um dano à pele da pessoa. Bom, com base nisto, a questão diz, ó, para facilitar a tabela de preços, um joalheiro estipulou os preços das joias em valores diretamente proporcionais à porcentagem de ouro. Nessa situação hipotética, uma peça fabricada em ouro 24 quilates é vendida por 3.000. Então, se fabricada em ouro 18 quilates, deverá ser vendida por... Bom, o ouro 24 quilates é um ouro 99,9. Você pode dizer que ele é 100%. Se tem 100% de ouro, então teremos 3.000. Bom, o ouro 18 quilates é um ouro 75%. 75% significa X. Se existe 75% de ouro, qual vai ser o preço dele? Então, o resultado disso, eu posso fazer esse cálculo da seguinte maneira, ó. 100 vezes X é igual a 75 vezes 3.000. O X passa dividindo 75 vezes 3.000 sobre 100. Posso cortar os zeros. Ó. Então, o resultado disso aqui vai ser 0, 3 vezes 5, 0, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21 e 1, 22. Bom,
2.250. O resultado da questão é 2.252,25, porque ele usou no cálculo 99,9. Né? Para facilitar, eu usei 100%, mas o valor está bem próximo, então o gabarito da questão, letra E, e você não perde tempo de fazer conta com 99,9. Tudo ok? Então tem que ter cuidado com esses detalhes, né? Porque ajuda a solução do problema você fazer essas aproximações. Não vai errar o gabarito por causa disso. Então o gabarito da nossa questão está aqui, ó. Letra E, 2.252,25, fazendo o cálculo com 99,9% de pureza. Pronto, todos conseguirem acompanhar essa sequência de questões? Ótimo, né? Mas temos mais. Isso é só por enquanto. Temos mais e no instante a gente continua com essas questões da IA.